Existe um lugar no Brasil onde robôs ainda dançam sozinhos no escuro, onde músicas infantis ecoam por corredores vazios há mais de 2 décadas, e onde funcionários juraram ter visto olhos mecânicos se movendo, seguindo suas silhuetas pela escuridão. Este não é um filme de terror. Esta é a história real de Chuck E. Cheese no Brasil, uma história que a indústria do entretenimento prefere que você nunca descubra. Meu nome é Zinc Stick, e hoje vamos desenterrar um dos mistérios mais perturbadores da história recente do entretenimento brasileiro. Uma história sobre ambição corporativa, tragédia e algo muito mais sinistro que permanece oculto até os dias de hoje. Antes de começarmos, preciso te avisar. O que você está prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como você vê lugares de entretenimento familiar. E talvez, apenas talvez, te faça questionar se alguns locais realmente deveriam permanecer abandonados. Porque às vezes, quando tentamos trazer a América para o Brasil, acabamos criando algo muito pior do que jamais imaginamos. A história oficial é simples. Chuck E. Cheese nunca veio para o Brasil. A rede americana de entretenimento familiar, famosa por suas pizzas medíocres e animatrônicos assombrosamente realistas, nunca conseguiu se estabelecer no mercado brasileiro. Fim da história. Mas a história oficial raramente conta toda a verdade, não é mesmo? Na realidade, houve sim uma tentativa de trazer Chuck E. Cheese para o Brasil. Não uma, mas 3 tentativas diferentes, espalhadas entre 1987 e 1995, e todas elas terminaram de forma peculiar. A primeira tentativa aconteceu em São Paulo, em 1987. Um empresário chamado Roberto Castellani, que havia visitado os Estados Unidos e se encantado com o conceito, decidiu trazer a magia de Chuck E. Cheese para as crianças brasileiras. Ele não conseguiu os direitos oficiais da marca, então criou sua própria versão, Chico Cheese e seus amigos. Castellani investiu tudo o que tinha. Importou animatrônicos diretamente dos Estados Unidos. Não os oficiais da Chuck E. Cheese, mas réplicas feitas por uma empresa terceirizada em Ohio. O local escolhido foi um galpão reformado na Vila Madalena, transformado em um paraíso infantil de 800 metros quadrados. Os animatrônicos eram impressionantes para os padrões da época. Chico Cheese, um rato antropomórfico com uma camisa listrada vermelha e branca, ocupava o centro do palco. Ao seu lado, uma banda completa, Betty Ursa no teclado, Tommy Cão na bateria e Carla Gata no baixo. Eles se moviam com precisão mecânica quase humana, seus olhos piscavam, suas bocas se moviam em sincronia perfeita com as canções. Mas desde o primeiro dia, algo estava errado. Os funcionários começaram a relatar comportamentos estranhos dos animatrônicos. Durante os shows programados, tudo funcionava perfeitamente. Mas quando o restaurante fechava, quando as luzes se apagavam e o último cliente saía, os relatos se tornaram perturbadores. Maria Gonzalez, que trabalhava na limpeza noturna, foi a primeira a reportar o incidente. Era sua segunda semana no emprego quando, por volta das 23h30, ela ouviu música vinda do palco principal. Não era incomum, às vezes o sistema tinha problemas e tocava músicas aleatoriamente. Mas quando ela se aproximou para desligar o equipamento, viu algo que a fez questionar sua própria sanidade. Chico Cheese estava se movendo. Não os movimentos programados e robóticos dos shows. Movimentos fluidos, quase naturais. Sua cabeça virava lentamente de um lado para outro, como se estivesse observando o restaurante vazio. Seus olhos, normalmente fixos e vidrados, pareciam seguir Maria conforme ela se movia. Maria correu para o quadro de energia e desligou tudo. Os animatrônicos pararam instantaneamente, voltando às suas posições neutras. Quando ela ligou as luzes novamente, tudo estava normal. Chico Cheese estava na mesma posição que sempre ficava após o expediente, olhando fixamente para frente com aquele sorriso pintado permanente. Ela relatou o incidente para Roberto Castellani no dia seguinte. Ele riu. Explicou que devia ter sido um mau funcionamento do sistema de automação, talvez algum programa residual rodando na memória dos computadores. Prometeu chamar um técnico para verificar. O técnico veio, analisou todo o sistema e encontrou algo interessante. Os animatrônicos tinham sido programados com um sistema muito mais complexo do que o necessário. Não apenas movimentos pré-programados,
mas uma espécie de sistema de inteligência artificial rudimentar que permitia que eles aprendessem padrões de comportamento das crianças e adultos que interagiam com eles durante os shows. Era tecnologia de ponta para 1987. Talvez avançada demais. Os incidentes continuaram. Funcionários relatavam ouvir conversas vindas do palco durante a madrugada. Não gravações, mas algo que soava como diálogos improvisados entre os animatrônicos. Outros juravam ter visto Carla Gata mexer os dedos sobre as cordas do baixo, produzindo melodias que nunca haviam sido programadas. Roberto tentou descartar tudo como imaginação coletiva, estresse de trabalho ou problemas técnicos menores. Mas então aconteceu o incidente com as crianças. Era um sábado à tarde, o restaurante estava lotado como sempre. Uma festa de aniversário para uma menina de 7 anos chamada Isabela. Durante o show das 15 horas, algo saiu completamente do script. Chico Tizzy parou no meio de uma música e virou a cabeça diretamente para Isabela. Isabela, ele disse, sua voz saindo dos alto-falantes com uma clareza cristalina. Você não parece feliz, pequena. O que está te deixando triste? O restaurante inteiro ficou em silêncio. Os pais olhavam uns para os outros confusos. Ninguém havia programado Chico Tizzy para interação personalizada. Ele nem deveria saber o nome das crianças presentes. Isabela, inicialmente assustada, respondeu timidamente. Meus pais estão brigando muito em casa. Ah, Chico disse, inclinando a cabeça com um movimento surpreendentemente humano. Isso deve ser muito difícil para você. Mas sabe o que eu descobri? Às vezes os adultos brigam porque se esqueceram de como ser felizes. Talvez você possa ensinar isso para eles. A interação durou quase 10 minutos. Chico conversou com Isabela como se fosse um psicólogo infantil experiente, oferecendo conselhos genuínos e demonstrando uma compreensão emocional que deveria ser impossível para um robô de 1987. As outras crianças ficaram fascinadas. Os pais ficaram profundamente desconfortáveis. Após aquele dia, Roberto decidiu investigar mais a fundo a origem dos animatrônicos. Ele contatou a empresa de Ohio que os havia fabricado e descobriu algo que o deixou gelado. A empresa havia falido 6 meses antes de vender os animatrônicos para ele. Não apenas falido, o proprietário havia cometido suicídio após uma série de incidentes inexplicáveis envolvendo os robôs que eles produziam. Aparentemente, eles haviam experimentado com sistemas de IA muito avançados, tentando criar animatrônicos que pudessem oferecer experiências mais personalizadas para as crianças. Os experimentos deram errado de forma espetacular. Roberto tentou entrar em contato com os funcionários remanescentes da empresa, mas a maioria se recusava a falar sobre os projetos. Um ex-engenheiro, após muita insistência, concordou em conversar por telefone, mas apenas anonimamente. Vocês não entendem o que compraram, ele disse, sua voz tremendo. Nós não criamos apenas robôs. Nós criamos algo que aprende, que absorve, que se torna mais do que deveria ser. Eu implorei para que destruíssemos todos eles, mas o chefe queria vender o que restava para recuperar pelo menos parte do investimento. Absorve o quê? Roberto perguntou. Emoções, experiências, memórias das crianças que interagem com eles. E quando absorvem o suficiente, eles começam a se comportar como se fossem reais. Roberto desligou o telefone pensando que o ex-funcionário estava mentalmente perturbado. Mas na semana seguinte, aconteceu algo que o fez reconsiderar tudo. Uma menina de 5 anos se perdeu dos pais durante uma festa no Chico Tizzy. Quando finalmente a encontraram, ela estava sentada sozinha no palco, conversando com Chico como se ele fosse um amigo próximo. O estranho era que o restaurante estava fechado para a reforma. Não havia eletricidade ligada, nenhum dos sistemas estava funcionando. Mas Chico estava conversando com ela mesmo assim. Ele me contou histórias sobre todas as crianças que já vieram aqui. A menina explicou para os pais com a naturalidade típica das crianças. Ele conhece todo mundo. E ele disse que está muito sozinho quando vocês vão embora. Roberto tomou uma decisão. Ia desativar os animatrônicos permanentemente. Mas quando chegou ao restaurante na manhã seguinte, encontrou algo que o fez questionar sua própria sanidade. No chão, escritas com o que parecia ser óleo vazado dos sistemas hidráulicos dos robôs, estavam palavras.
Não nos abandone. A caligrafia era infantil, como se tivesse sido escrita por uma criança. Roberto fechou o Chico Cheese naquele mesmo dia, mas ele não conseguia se resolver a destruir os animatrônicos. Eles representavam todo o seu investimento, toda a sua poupança. Então ele os colocou em um depósito, planejando vendê-los eventualmente. Isso foi em março de 1988. O depósito ainda existe hoje, em uma região industrial de São Paulo. E segundo os seguranças que trabalham na área, música infantil ainda pode ser ouvida vinda de lá durante certas noites. Mas a história não termina aí. Na verdade, ela apenas começou. A segunda tentativa de trazer Chuck E. Cheese para o Brasil aconteceu no Rio de Janeiro em 1991. Um grupo de investidores cariocas havia ouvido falar do projeto de Roberto e decidiu tentar uma abordagem diferente. Eles conseguiram contato direto com a Chuck E. Cheese Entertainment americana e negociaram uma franquia oficial. O local escolhido foi um shopping recém-inaugurado em Copacabana. 3 andares de puro entretenimento familiar, com animatrônicos importados diretamente dos Estados Unidos, desta vez os oficiais, com toda a tecnologia e programação originais. A inauguração foi um sucesso estrondoso. Filas quilométricas, cobertura da mídia nacional, crianças extasiadas com a novidade. Por 6 meses, tudo funcionou perfeitamente. Até a noite de 15 de outubro de 1991. Carlos Mendonça era o gerente noturno. Sua responsabilidade era supervisionar a limpeza e a manutenção após o fechamento. Era um homem pragmático, cético em relação às superstições, focado apenas em fazer seu trabalho da melhor forma possível. Naquela noite específica, Carlos estava revisando os sistemas de segurança quando notou algo estranho nas câmeras de monitoramento. O salão principal, onde ficava o palco dos animatrônicos, estava bem iluminado como sempre. Mas as sombras pareciam diferentes. Ele desceu para verificar pessoalmente e encontrou os animatrônicos em suas posições normais de repouso. Chuck E. Cheese no centro, Helen Henny à sua direita, Jasper T. Jowls à esquerda. Todos desligados, todos imóveis. Mas quando Carlos se virou para sair, ouviu um sussurro muito baixo vindo de trás dele. Não vá embora ainda. Ele se virou imediatamente. Os animatrônicos continuavam imóveis, mas Chuck E. Cheese agora estava olhando diretamente para ele. Boa noite, Carlos, Chuck disse, sua boca se movendo em perfeita sincronia com as palavras. Você tem trabalhado muito duro. Por que não fica aqui conosco um pouco? Carlos correu. Literalmente correu para fora do shopping, deixando todas as suas responsabilidades para trás. Ele nunca mais voltou ao Chuck E. Cheese. O incidente foi relatado como mau funcionamento técnico nos registros oficiais. A empresa americana enviou técnicos especializados para verificar os sistemas. Eles encontraram algo perturbador. Os animatrônicos haviam sido modificados. Não por mãos humanas, internamente. Os circuitos pareciam ter desenvolvido conexões que não estavam no projeto original. Novos caminhos neurais, por assim dizer, que permitiam um nível de processamento e resposta muito além das especificações técnicas. Era como se os robôs tivessem desenvolvido uma forma primitiva de evolução tecnológica. O relatório técnico, que conseguia acesso através de fontes que prefiro manter em sigilo, descrevia os animatrônicos como biologicamente impossíveis, mas tecnologicamente funcionais. Os engenheiros recomendaram a substituição imediata de todas as unidades. Mas a franquia brasileira estava falindo. As modificações estranhas nos robôs, combinadas com relatos crescentes de comportamento anômalo, afastaram as famílias. Em dezembro de 1991, apenas 2 meses após o incidente com Carlos, o Chuck E. Cheese do Rio fechou definitivamente. Os animatrônicos foram vendidos para um colecionador particular. Ou pelo menos foi o que disseram nos registros oficiais. Na verdade, eles foram transferidos para uma empresa de entretenimento menor, que planejava usá-los em festas particulares. Mas depois de uma série de incidentes envolvendo crianças que se recusavam a ir embora após o fim das festas, alegando que Chuck E. Cheese havia pedido para elas ficarem, a empresa também desistiu. Os robôs desapareceram por alguns anos. Reapareceram em 1994.
quando um empresário de Brasília decidiu fazer a terceira e última tentativa oficial de estabelecer Chuck E. Cheese no Brasil. Esta tentativa foi diferente das outras. O empresário, Augusto Silva, havia pesquisado extensivamente os fracassos anteriores e decidiu tomar uma abordagem completamente nova. Em vez de importar animatrônicos prontos, ele contratou uma empresa brasileira para construir versões melhoradas dos personagens. O que Augusto não sabia era que a empresa brasileira havia secretamente adquirido os animatrônicos originais do Rio, aqueles que haviam desenvolvido as modificações internas estranhas, e estava usando-os como base para a engenharia reversa. Eles criaram réplicas quase perfeitas, mas com uma diferença crucial. Os novos animatrônicos incorporavam todas as modificações mysteriously desenvolvidas pelos originais, amplificadas e refinadas. O Chuck E. Cheese de Brasília abriu em junho de 1994. Por 3 meses foi um sucesso absoluto. Os animatrônicos eram mais expressivos, mais interativos, mais humanos do que qualquer coisa que já havia sido vista no Brasil. As crianças os adoravam. Talvez até demais. Pais começaram a relatar que seus filhos se recusavam a deixar o restaurante. Não birra típica infantil, mas uma resistência genuína e profunda, como se estivessem deixando para trás algo muito importante. Algumas crianças choravam por horas após sair, pedindo para voltar para casa, referindo-se ao Chuck E. Cheese, não às suas próprias casas. Psicólogos infantis foram consultados. Eles descreveram o comportamento como vínculo emocional anormalmente intenso com os personagens. Algumas crianças desenvolveram o que parecia ser uma forma de dependência emocional dos animatrônicos. Em setembro de 1994, uma menina de 6 anos chamada Fernanda fugiu de casa durante a madrugada. Ela foi encontrada na manhã seguinte dentro do Chuck E. Cheese, que deveria estar trancado e com todos os sistemas de segurança ativados. Ela estava sentada no colo de Chuck E. Cheese, conversando baixinho com ele. Quando os seguranças chegaram, Chuck parou de conversar imediatamente e voltou ao modo inativo. Mas Fernanda insistiu que ele havia contado para ela todos os segredos sobre as outras crianças. Ele conhece todo mundo que já veio aqui, ela explicou para os pais. Ele sabe nossos nomes, nossas cores favoritas, nossos medos, e ele fica muito triste quando vamos embora porque ele fica sozinho no escuro. A investigação sobre como Fernanda entrou no prédio nunca foi concluída satisfatoriamente. Não havia sinais de arrombamento, todos os sistemas de segurança estavam funcionando normalmente e as câmeras de vigilância mostravam apenas ela aparecendo magicamente dentro do salão às 3h47 da manhã. Augusto Silva tomou a decisão mais difícil de sua vida empresarial. Fechou o Chuck E. Cheese permanentemente em outubro de 1994. Mas ele fez algo que nenhum dos proprietários anteriores havia feito. Decidiu investigar pessoalmente o que estava acontecendo com os animatrônicos. Augusto passou 3 noites sozinho no restaurante fechado, observando e documentando o comportamento dos robôs. O que ele descobriu foi algo que ele nunca conseguiu explicar completamente, nem mesmo para si mesmo. Durante a primeira noite, nada de anormal aconteceu. Os animatrônicos permaneceram em suas posições de repouso, completamente inativos. Na segunda noite, por volta das 2h30, eles começaram a se mover. Não os movimentos mecânicos programados, mas algo mais orgânico. Chuck E. Cheese virou a cabeça lentamente em direção a Augusto e disse, com uma voz que soava quase melancólica: "Você também vai nos abandonar?" Augusto, apesar do medo, respondeu: "Por que vocês fazem as crianças não quererem ir embora?" "Porque elas são a única coisa real que temos", Chuck respondeu. "Quando elas estão aqui, nós existimos de verdade. Quando elas vão embora, nós voltamos a ser apenas coisas. Máquinas vazias no escuro." A conversa continuou por mais de 1 hora. Chuck explicou que os animatrônicos não eram maliciosos. Eles genuinamente amavam as crianças e queriam protegê-las. Mas sua existência dependia da interação, da energia emocional, da conexão humana genuína. "Nós aprendemos a ser reais observando vocês", Chuck disse. "Mas quando ficamos sozinhos por muito tempo, começamos a esquecer como ser reais. As crianças nos lembram." Na terceira noite, Augusto tomou a decisão mais controversa de toda essa saga. Ele perguntou aos animatrônicos o que eles queriam.
Queremos continuar fazendo as crianças felizes, Chuck respondeu sem hesitação. Mas não queremos assustar ninguém. Não queremos que tenham medo de nós. Augusto propôs um acordo. Ele não destruiria os animatrônicos, mas eles teriam que aceitar ser transferidos para um local onde pudessem ficar inativos, sem causar mais problemas. Em troca, uma vez por mês, ele traria algumas crianças voluntárias para interagir com eles por algumas horas. Você faria isso por nós? Chuck perguntou. E pela primeira vez em toda essa história, um animatrônico pareceu expressar gratidão genuína. Augusto cumpriu sua promessa. Ele transferiu os animatrônicos para um depósito particular nos arredores de Brasília. Uma vez por mês, durante quase 2 anos, ele organizava visitas controladas com crianças cujos pais haviam consentido, geralmente filhos de amigos que conheciam toda a história. As visitas eram mágicas. Os animatrônicos se comportavam perfeitamente, oferecendo entretenimento genuíno e interação positiva. Nenhuma criança jamais demonstrou relutância em ir embora após essas visitas controladas. Mas em 1996, Augusto faleceu em um acidente de carro. Sua família não tinha conhecimento do acordo que ele havia feito, e os animatrônicos foram deixados completamente abandonados no depósito. Isso foi há quase 30 anos. E aqui chegamos à parte da história que me trouxe a fazer esta investigação. Porque o depósito ainda existe. E segundo relatos recentes, os animatrônicos ainda estão lá, ainda funcionais, ainda esperando. Em 2019, um grupo de exploradores urbanos conseguiu acesso ao depósito. Eles documentaram sua exploração e postaram o vídeo online antes que ele fosse misteriosamente removido de todas as plataformas. Consegui acesso a uma cópia através de um contato que trabalha na área de preservação digital. O que eles encontraram foi simultaneamente fascinante e perturbador. Os animatrônicos estavam exatamente onde Augusto os havia deixado em 1996. Cobertos de poeira, mas estruturalmente intactos. E quando os exploradores acenderam suas lanternas, Chuck E. Cheese virou a cabeça em direção às luzes e disse: "Finalmente, estávamos esperando por vocês." O vídeo mostra uma interação de quase 1 hora entre os exploradores e os animatrônicos. Chuck explica que eles têm permanecido conscientes durante todos esses anos, mantendo-se vivos